hoje é o terceiro domingo da série Apocalipse, né? Não tenho a pretensão nenhuma, como tenho falado, de exaurir com o tema. É muito difícil, escatologia não é fácil, tem muitas visões escatológicas, existem muitas figuras de linguagem, muitos e muitos homens de Deus, que cada um tem uma visão, mas conforme nós vamos estudando, e eu estudo não isso há 2 anos, 3 anos, há muitos anos, a gente vai aprendendo a cada dia mais. Mudei em parte da minha concepção sobre certos pontos da escatologia, mas tem muita coisa para aprender ainda, ok? Então a minha intenção com tudo isso é alertar para o contexto que vivemos, para essa iminência da volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e nós estarmos preparados, tá? E aguçar na vida dos amados irmãos esse interesse por conhecer e estudar mais sobre a escatologia e a palavra do Senhor, amém? Então abra comigo em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4, do verso de número 13 ao verso de número 18. O tema é o arrebatamento, ok? Meus irmãos, se ainda vocês não fizeram isso, compartilhem a mensagem. Eu estava vendo que tinha apenas 7 compartilhamentos, temos mais de 40 pessoas nos vendo agora, então se todo mundo compartilhar, a gente vai conseguir engajar mais irmãos junto conosco, amém? Compartilha, aperta o botão aí, compartilhar, aperta. Depois, o irmão Marcelo está nos ajudando lá da casa dele, depois faça um tutorial pequenininho de como a pessoa consegue compartilhar no Facebook, ok? Vamos tentar fazer isso. Nós estamos nos organizando, meus irmãos, para a gente agora investir no Ministério da Mídia, com equipamentos, com mais câmeras. Tudo é muito caro, pedimos o auxílio dos irmãos, ajuda em oração, porque eu creio que nós vamos alcançar muitas vidas. Chegará o tempo, meus queridos, que nós teremos aqui na igreja 80 pessoas vendo e do outro lado 1000 pessoas nos assistindo, não é? Então nós chegaremos nesse tempo, estamos crendo em Deus, ok? 1 Tessalonicenses, capítulo número 4, do verso 13 ao verso de número 18, diz assim: Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Presta atenção, filho, já quero dar um parênteses aqui. Os que dormem. Ah, pastor, quando morre a gente fica dormindo? Não, isso é uma figura de linguagem. O dormir aqui é descansar, ok? Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que Jesus dorme em Deus, os tornará a trazer com ele. Diz-nos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, o que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Oremos. Eterno Deus, irei ministrar nesse instante, Pai, a Tua palavra, que ela é viva e eficaz. Essa palavra, meu Pai querido, tem poder de entrar na nossa medula, na nossa alma, e fazer divisão entre alma e espírito. E ali, Pai querido, neste local das dúvidas, Ele pode trazer a luz. Pai, nos traz a luz sobre esse tema tão difícil. Que eu seja agora inspirado pelo Seu Santo Espírito, e que nenhum tipo de figura de linguagem, nenhum tipo de linha doutrinária venha nos dividir do amor que há em Cristo Jesus. Se conosco, Pai, eu te peço, agradeço em nome de Jesus, amém. Então, seguindo nossa série, ministrei no primeiro domingo sobre os sinais da volta de Cristo. Domingo passado também foi muito importante, nós falamos sobre a figura do anticristo, e hoje sobre o arrebatamento. O arrebatamento, meus irmãos, ele não foi prometido por qualquer um. Ele foi prometido pelo nosso próprio Senhor Jesus Cristo. Eu vou,
mas eu voltarei para vos buscar. Na casa do meu Pai tem muitas moradas. Então, meus queridos, não é algo que nos dá dúvida. Aqueles que negam a volta do nosso Senhor Jesus Cristo, negam a fé em Jesus. E não, o ponto não está assim de discussão, se ele vai vir ou não vai vir. Ele virá. Em breve virá. Mas como será essa vinda? Quando será esta vinda? Quem será arrebatado? São perguntas que é lícita fazer para o texto. E nessa manhã eu quero falar um pouco sobre isso. Presta atenção, meus queridos. O que é o arrebatamento? Atos. Os irmãos que tiverem dificuldade, vai estar passando no telão aqui, ok? Atos, capítulo de número 1, verso de número 8 a verso de número 11. Atos, capítulo 1, do verso 8 ao verso de número 11, diz assim: Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-se os seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 varões vestidos de branco, anjos, e os quais lhe disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu ouviste ir. Imagine esta cena, meus queridos. Jesus ressurreto, durante quase um pouco mais de 40 dias, apareceu para os seus discípulos. A mais de 500 irmãos ele apareceu. E nesse momento, aos discípulos, está Jesus, e ele ascende ao céu, entre as nuvens. Imagine essa cena, meus irmãos. Mas por que, pastor, o senhor tem tanta convicção que isso foi verdade? Os discípulos não se entregariam à morte, e Pedro, ele foi crucificado de ponta cabeça, se eles não tivessem tido um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus. Se eles não tivessem visto algo como isso. Imagine, meus queridos, Jesus, imaginemos nós no lugar dos discípulos. Imagine a cena, Jesus subindo ao céu. Daqui a pouco 2 anjos chegam e falam assim: cidadãos, varões galileus, não vou ficar olhando para o céu não. Sabe por quê? Porque esse Jesus ele vai vir novamente. E o contexto que nós lemos de Tessalônica, dos Tessalonicenses, havia uma angústia na alma daqueles irmãos, que eles achavam que Jesus voltaria por aquele tempo. E aí o próprio Paulo, ele começa a pontuar com aqueles irmãos que não seria daquela forma. Fato é, meus filhos, que Jesus vai vir buscar a tua igreja. Você pode glorificar a Deus por isso? Essa promessa é viva e eficaz. Sabe aquele frio na barriga que nos dá quando a gente quer fazer algo e está chegando a hora de fazer? Às vezes uma viagem, às vezes é algo que a gente vai ganhar, aquele frio na barriga. Todos aqueles que servem ao Senhor têm que ter esse frio na barriga, na esperança viva que Ele vai vir nos buscar. Amém? Vamos lá. Quando será? Eis a questão. Quando será? Bom, nós já vimos domingo passado, domingo retrasado, sobre os sinais da vinda de Cristo. E a gente vê que tudo se cumpriu. Tudo. Os sinais estão se cumprindo. Se cumpriu e boa parte já se cumpriu. Então nós estamos nas portas. Tem um testemunho de um irmão que ele teve uma experiência de quase morte. E ele, por esses dias, você tem um vídeo dele lá no hospital, voltando, glorificando a Deus. E ele foi ao céu, meus queridos. E chegando lá, ele viu 2 homens da cintura para baixo, e ele crê que é Deus falando com ele.
E Jesus falou para ele: olha, não é sua hora, volta e avisa a minha igreja que eu estou voltando. Avisa a minha igreja que eu estou voltando. Oh, aleluias. Glória a Deus. Existem 2 visões ou 3 visões acerca de quando Jesus virá. A maior parte dos cristãos crê no pré-tribulacionismo, mas existe também o mesotribulacionismo e o pós-tribulacionista. O que quer dizer isso, pastor Alcova? Alguns creem que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. Quando será a grande tribulação? A grande tribulação se dará quando um cataclisma mundial acontecer. Os pré-tribulacionistas creem que esse cataclisma, esse fato que vai deixar todo mundo assim atônico, vai ser o arrebatamento da igreja. O arrebatamento da igreja acontece, ao caos mundial surge um grande líder mundial que é o anticristo para colocar ordem na bagunça. O mesotribulacionista crê que a igreja será arrebatada no meio dessa grande tribulação. A tribulação durará 7 anos, 3 anos e meio, 3 anos e meio. Então alguns creem que a igreja será arrebatada no meio. E tem o pós-tribulacionista, que crê que a igreja passará pela grande tribulação e será arrebatada no final dessa grande tribulação. Eu estou mais tendencioso agora a crer que nós passaremos pela grande tribulação. Eu quero mostrar o porquê de tudo isso. E pelos estudos que eu tenho feito e se aprofundado. Gostaria muito, Veri, que eu estivesse extremamente enganado. Mas eu acho que eu não estou. Vamos lá? Pré-tribulacionista. Apocalipse, capítulo de número 3. Do verso de número 7 ao verso de número 10. E diz assim. Apocalipse, capítulo número 3, verso 7 ao verso número 10, diz assim: e ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: isso diz que é santo, que é verdadeiro, que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. E sei as suas obras, e eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém pode fechar, tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, os que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que farei que venham e adorem prostrados aos teus pés e saibam que eu te amo. Verso 10. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Então essa visão pré-tribulacionista usa esse versículo para falar que a ira do Senhor não será sobre a igreja. De certa parte eles estão corretos, sim. Na grande tribulação, os juízos que virão, as taças, as trombetas e assim por diante, não é para a igreja. A perseguição sobre nós virá do anticristo, não é da ira de Deus. Enfim, verso: eis que venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Lucas, capítulo de número 17. Mateus, Marcos, Lucas, capítulo 17, do verso 30 ao verso de 37. Lucas 17, do verso 30 a 37. Aí muitos pegam este versículo, e eu mesmo era um deles, que pegava este versículo para afirmar que teria, porque a visão tribulacionista crê que Jesus virá em 2 etapas. A primeira delas, de uma forma invisível, quem viu Deixados para Trás, a novela lá muito boa, novela lá da Record, não é? Tem um arrebatamento e segue-se o povo ainda aqui. E esses versículos, ele dá a entender isso. Mas se você olhar e estudar, você vai ver que não é essa a interpretação. E eu vou mostrar o porquê. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Naquele dia, quem estiver no telhado, tendo os seus utensílios em casa, não desça e tomá-los da mesma sorte. Que estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló.
Qualquer que procurar salvar a sua vida, perdê-la-á, e qualquer que perder, salvá-la-á. Digo-vos que naquela noite estarão dois numa cama, um será tomado e outro deixado. Duas estarão juntas moendo, uma será tomada e outra será deixada. Dois estarão no campo, um será tomado e outro será deixado. E respondendo, disseram-lhe: onde, Senhor? E ele lhes disse: onde estiver o corpo, aí se ajuntarão as águias. Então o Senhor está fazendo comparação com Noé sobre o grande dilúvio, e também sobre a mulher de Ló. O que aconteceu com a mulher de Ló? A mulher de Ló virou tempero, não foi? Que ela olhou para trás e virou uma estátua de sal. Então, o que Jesus está falando aqui não é dos salvos. Esses que serão tirados é de morte. É as pessoas que vão morrer pela ira de Deus. Passados 7 anos, presta atenção, passados 7 anos de tribulação, pode ser que nós vivamos isso, pode ser que nós vamos morrer nesse período e partimos lá para a glória. Nesse final de 7 anos, meus filhos, um pouco antes a igreja é arrebatada, pouca coisa antes de findar. O que vai acontecer? Jesus, os santos anjos e nós com o corpo glorificado voltamos em seguida para participar do que se fala Armagedon. E é nesse Armagedon que o povo de Israel estará na iminência de ser destruída pelo anticristo e seu exército. Alguns remanescentes que nós não sabemos, que esses remanescentes que vai povoar o milênio estarão encurralados. E eu creio que não só lá em Israel, mas em muitos lugares do planeta Terra. E é nesse instante que Jesus volta. E é nesse instante que a ira do Senhor é derramada sobre os infiéis, sobre o falso profeta, a besta, que o anticristo será aprisionado no inferno, e também todos aqueles que o servem, todo o seu exército, todos aqueles que têm a marca da besta, todos aqueles que dobraram diante dele, que tiveram ali aquela benesse desses 7 anos de ter aliança com o anticristo, mas nesse momento eles serão aniquilados. E Apocalipse vai falar que esse dia da ira do Senhor será um dia tão cruel, que reis, líderes mundiais e milhões de pessoas vão morrer. Cavalos, João fala sobre cavalo, mas muitos animais morrerão, ao ponto do sangue, vai ser um mar de sangue. Então este capítulo e essa passagem bíblica está falando sobre as pessoas que vão morrer. Jesus não falaria sobre o que aconteceu, filhos, na arca de Noé. Quem foram aqueles que sobreviveram? Foram aqueles que estavam fora ou que estavam dentro da arca? Estavam dentro. O que aconteceu para quem estava fora? Morreram. E o que aconteceu com Sodoma e Gomorra? Morreram. Então é de morte que o Senhor está falando aqui. Pois é. E outra coisa, o versículo 24 de Lucas 17 e 24, refuta o fato que Jesus virá numa primeira vinda de uma forma secreta. Olha o que o versículo fala, Jesus falando: porque como relâmpago ilumina desde uma extremidade inferior do céu até a outra extremidade, assim será também o Filho do Homem no seu dia. O raio, quando aparece no horizonte, todo mundo não vê? Então é visível. Vamos para o pós-tribulacionista então. Vamos lá. E outra coisa importante. A visão pré-tribulacionista, ela foi só instituída no meio dos teólogos no ano de 1830. O que aconteceu? Uma mulher chamada Margaret MacDonald,
não é do Big Mac não. Margaret MacDonald, em 1830, ela teve uma visão, ela teve um sonho, aonde que a igreja era arrebatada e voltaria depois com o Senhor Jesus Cristo nos 7 anos. Um teólogo chamado, estudioso, ao ouvi-la, chamado John Nelson Dabin, em 1830, líder do movimento Irmãos, que tem uma visão dispensacionalista, ou seja, ele crê na dispensação que os 7 anos da grande tribulação é só para o povo de Israel, não é para a igreja. Ele que elaborou a visão tribulacionista. Antes disso, não tinha isso, antes de 1830. Tanto os apóstolos, os pais da igreja, os servos do Senhor, de 1800 anos, criam no pós-tribulacionismo. Vamos lá, pós-tribulacionista, 1 Tessalonicenses. A pastor já está me assustando. Não, vamos lá. 1 Tessalonicenses 4, 16 a 17. Nós lemos. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas... E aí, meu irmão? Onde nós iremos encontrar o Senhor? Nas nuvens. Nós não iremos para o céu para depois voltar. Nesse momento nós vamos encontrar com o Senhor nas nuvens. Então é nas nuvens, onde nós vemos. Quando a Bíblia fala nuvens, é nessa parte que nós conseguimos ver. Ao encontrar com o Senhor Jesus nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com esta palavra. Mateus 24. Está sendo colocado também nos comentários aí os versículos, né? Para facilitar para os irmãos. Mateus 24, verso 15 a 21. Presta atenção. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, o que ele está falando aqui? Quando nós virmos que o anticristo, a besta, estará em Jerusalém, ao entrar no templo, que será reconstruído, e se declarar Deus, é essa tradução. Então, que se estiverem na Judéia, fujam para os montes. O que estiver sobre o telhado, não desça a tirar alguma coisa de sua casa. E quem estiver no campo, não volte atrás à busca as suas vestes. Mas ai das grávidas, dos que amamentam naqueles dias. E orai para os que a vossa fuga não aconteça no inverno, nem no sábado. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Meus irmãos, quando pois virdes que abominação, então, para se cumprir essa passagem bíblica, a igreja tem que ver. Se a igreja é arrebatada antes, a igreja não vai ver isso. Concordam comigo? Não vai ver. Então verão. Alguns falam, não, mas isso está falando só para os judeus. Eu acho difícil só para os judeus. Aqui ele está falando para o povo de Deus. Ok? Ainda que eu creia que muitos judeus terão também um juízo sério até a sua salvação, mas fato é, filhos, que se nós estivermos vivos, e um grande sinal que nós devemos nos empirilutarmos para algum lugar, é quando acontecer isso, ok? Lucas, quem está compreendendo aqui, meu irmão? Lucas 17, do verso 24 a 37, diz assim, ó. Porque como relâmpago ilumina desde uma extremidade inferior do céu e até outra extremidade, assim será também o Filho do Homem no seu dia. Não precisamos ler mais do que isso, presta atenção. Já falei que é visível, já falei que será dessa forma,
ok? É imprescindível a gente acreditar e ter a consciência que isso será universal. O que quer dizer universal? Esse aparecimento de Jesus, ele não vai ser só na região de Jerusalém, ele vai ser por todos os lugares. Mas pastor, como a gente vai fazer para chegar lá em Jerusalém? Não, filhos, pode ser que a gente esteja em algum local aqui no Brasil mesmo, ok? Ah, pastor, tem que comprar uma passagem já para eu ficar onde Jesus vai aparecer. Não, não precisa não, amém? Todo olho verá e toda língua confessará. Apocalipse 14, do verso 14 a 20. Apocalipse 14, do verso 14 ao verso número 20. Diz assim: E olhei que uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem, um semelhante ao Filho do Homem, que tinha sobre a cabeça uma coroa de ouro, e na mão uma foice aguda, Jesus. E um outro anjo saiu do templo, clamando com grande voz ao que estava sentado sobre a nuvem: Lança a tua foice e cega, e já vinda a hora de cegar, porque já a seara da terra está madura. E aquele que estava sentado sobre a nuvem meteu a sua foice, e a terra foi cegada, e saiu do templo que está no céu outro anjo, a qual também tinha uma foice aguda, e saiu do altar outro anjo que tinha poder sobre o fogo, e clamou com grande voz aos que tinham a foice aguda, dizendo: Lança a tua foice aguda e vindima os cachos da vinda da terra, porque já as suas uvas estão maduras. E o anjo meteu a sua foice à terra, e vindimou as uvas da vinha da terra, e lançou-as num grande lagar de ira de Deus. E o lagar foi pisado da cidade, e saiu o sangue do lagar até os freios dos cavalos, pelo espaço de 1.600 estádios, 300 quilômetros. Então, no final dos 7 anos, um pouquinho antes de o Senhor derramar a ira dele sobre o anticristo, sobre a besta, sobre o falso profeta e sobre aqueles que estão junto com ele, o Senhor há de nos arrebatar. Essa é a ceifa. O Senhor ceifará para si a tua igreja, todos aqueles que não se dobraram ao anticristo, todos aqueles que não têm marcado a marca da besta, todos aqueles que não se dobraram a Satanás. Então o Senhor não derramará sobre a igreja a ira dele. Nós somos livres da ira. Nós seremos perseguidos por esse perturbado do anticristo. Seremos perseguidos pelo sistema do anticristo, pelo exército do anticristo, por esse governo mundial. Nós seremos assolados por ele, mas pela ira de Deus não. O Senhor nos resgatará neste momento. E logo depois vem a ira do Senhor. Ok? Agora, pastor, quem será arrebatado? É ou não é? Agora, tudo bem, o senhor falou tudo isso daí. Tudo bem que a gente vai passar por tudo, mas eu não quero nem ficar e nem morrer. Eu quero ser arrebatado. Eu quero ser arrebatado. Por que ficar? Porque alguns ficarão ainda na terra depois de 7 anos. Eles não serão aniquilados nem subirão. Vai ter um povo aí que vai ficar na terra. Quem é esse povo? Não sei. Sabe por quê? Porque vai ter um povo de carne e osso, que não vai ser glorificado, que vai povoar a terra no milênio. E sabe quem? Eu vou falar sobre o milênio, mas vou dar uma pitadinha aqui. Após os 7 anos, vem o Senhor, acaba com a raça do anticristo, com o povo, e inicia-se o quê? Vai ter, logo depois disso, vai ter o tribunal de Cristo, a entrega dos galardões e a bodas do Cordeiro, e se inicia o quê? O milênio. Quem que é o milênio? Essa terra se transformará, montes se aplanarão. Não tem um louvor que fala isso? Que os montes se aplanarão? O planeta Terra voltará ao seu estado original, aonde os leões não terão mais ferocidade,
onde brincaremos com as serpentes. A Nova Jerusalém será o quartel-general do Senhor Jesus Cristo, e nosso também. Nós teremos um nome novo, e nós seremos governadores junto com Cristo no milênio. Então vai ter um povo a ser governado. Pode ser que o Danilo seja o prefeito de São Paulo, com nome bonito. Vai pensar no nome bonito aí. Averi lá de Caieiras. Não. A irmã Marinalva lá da onde, irmã? Fala aí, vai, já profetiza. Hein? De Dubai, pronto. Maravilha. Mas quem será, pastor? Fala logo. Evangelho de João, capítulo número 3, do verso 1 ao verso número 3. Diz assim: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nascer de novo. Somente será arrebatado, somente será salvo aqueles que nascerem de novo. E o que é nascer de novo? Aí o Nicodemos falou assim: Senhor, eu acho meio difícil eu nascer de novo. Olha o meu tamanho, como eu vou voltar no ventre da minha mãe? Não é disso, cabeção, que está falando. Não é disso. É nascer da água do Espírito. É nascer nos nossos conceitos. É nascer e mortificar a nossa carne. Outrora, quem batia na nossa face, a gente dava na face dele. Né, Rafinha? Agora, a gente dá outra face. Aqueles que nos magoam e nos irritam, o Senhor fala: antigamente, se vinga, é justo. Aquele que nasce de novo, ele perdoa. Outrora, no passado, eu vivia para mamão. O meu dinheiro era só para os meus deleites e só para mim mesmo. Mas depois que eu aceitei a Jesus como Salvador e eu nasci de novo, eu compreendo que o que o Senhor tem me dado é para que o reino dele seja propagado. É para investir na obra dele. Mas mais do que isso, é para ser solidário com aquele que tem fome, com aquele que não tem que se vestir, é com aquele que precisa de ajuda. Existe dois tipos de crente e cristãos. Existem os cristãos nominais. Como existe em toda a vida, a gente já ouviu falar: que religião que você é? Ah, eu sou católico não praticante. Já ouviram isso? Não, eu sou católico, mas não sou, eu sou de batismo. Mas tem aqueles que hoje em dia falam assim: eu sou crente não praticante. Eu creio em Jesus, eu acho legal. Aí desce a lenha na igreja. Aí coloca as igrejas tudo no mesmo saco, né? Universal e companhia, para eles é a mesma coisa. Mas na realidade, os caras estão querendo arrumar um subterfúgio para não querer servir a Jesus. Na realidade, ele não quer abandonar o pecado de estimação. É por isso que não quer servir. Tem muita igreja séria, meus queridos. Né? Colocamos dentro desses sérios a gente, mas tem muita gente séria. Tem muita igreja correta, tem muita igreja tradicional séria, pastores sérios, sabe? Convívio de irmãos, de pessoas sérias. Temos sim que congregar. Em Hebreus fala: não deixeis de congregar. Congregar é importante. Essa história de desigrejados, não vou a igreja nenhuma, meus queridos, não existe isso. Cristão virtual, hoje tem muito cristão virtual pelo contexto que a gente está vivendo, mas não existe cristão virtual, não é? Não, eu congrego aqui de casa, debaixo do meu edredom. Não, filhos. A comunhão nossa faz parte daqueles que nasceram de novo.
É a consciência daqueles que sabem que essa comunhão santa tem poder no mundo espiritual e as portas do inferno não prevalecerá contra a igreja do Senhor. Por isso sim que a gente tem que se reunir, ainda que seja difícil nossa semana, mas quando voltar ao normal, de domingo não podemos faltar. Amém, meus queridos? Amém, meus amados? Temos que ser cristãos verdadeiros. E para concluir, meus irmãos, então nós aprendemos um pouco sobre o arrebatamento. E pode ser que muitos estejam falando assim: mas pastor, vai demorar ainda. Pastor, ainda tem um tempo ainda de eu me aproveitar um pouquinho. Irmãos, e tem crente que fala assim: não, Jesus, não volta agora não, que eu tenho tanta coisa para fazer. A volta de Jesus é um empecilho para muitos. Não, Senhor, mais um pouquinho, ainda tem que fazer tanto. Meus amados, a eternidade é algo tão maravilhoso. Se o Senhor quisesse voltar hoje, eu acho difícil ele voltar, mas se voltar hoje, glória a Deus por isso. Mas ainda que, eu não creia nisso, eu não creio que Jesus vai arrebatar, vai demorar para arrebatar. Ainda vai demorar, porque ainda precisa passar por toda a tribulação. E pastor, ainda tem no mínimo, assim, olhando em pessimismo, tem 7 anos ainda, né, para eu definir. Não, meus filhos. Sabe por quê? Porque Jesus volta para a pessoa quando ela morre. Jesus voltou para a irmã Jacira no dia chamado ontem. Vindo depois disso, na eternidade, não tem como voltar. E aqueles que morreram em Cristo, que estão no céu, eles estão salvos. Não existe essa história, e agora? Não, meu irmão, morreu em Cristo, abriu os olhos, está na eternidade, viu aqueles entes queridos junto com você, o portal celestial, glorifica a Deus, você está salvo. Então nós não sabemos o dia que o Senhor vai vir nos levar. Levando-nos hoje, tudo bem, lá no final teremos o corpo glorificado, não é? Na primeira trombeta, os mortos ressuscitarão primeiro. Pode ser que sejamos nós ali, ressuscitados, ao se encontrar o Senhor nos ares, junto com nossos irmãos. Ok? Mas eu não posso dar chance para o azar. Eu não posso ficar protelando, meus filhos. Quem diria que a nossa irmã Jacira, que há 15 dias estava perfeitamente boa, seria levado para os braços do Pai? A gente não sabe, meus queridos. A gente não sabe. Nós estamos agora na curva ascendente da pandemia, do Covid aqui no Brasil. Oxalá que Deus não permita que isso, mas pode ser que morram muitos dos nossos conhecidos. São mais de 1000 pessoas morrendo por dia. São 1000 pessoas encontrando a Cristo, indo para o céu ou indo para o inferno, para o Hades, né? É sério isso. Então a gente empurra com a barriga a nossa vida. Empurramos com a barriga a nossa vida ministerial, o que Deus quer de nós. E muitas vezes, quando a gente cai em si, já é tarde. Mas se os irmãos estão ouvindo essa palavra, estão vivos, ainda há esperança. Hoje é dia de salvação. Amém? Os irmãos estão em casa, feche os nossos olhos, eu quero orar pela tua vida. Os irmãos que estão aqui também, feche os olhos, eu quero orar pela tua vida, pela minha vida também. Ah, Jesus. Você pode fazer um pedido, eu faço para mim e para todos, que nós sejamos arrebatados. Arrebatados, Pai. Mas se o Senhor achar por bem nos levar antes, nós queremos ser salvos, Pai, sim. Queremos ter o nosso nome escrito no livro da vida e temos certeza disso, Pai, que nosso nome está escrito no livro da vida. Que o Senhor possa alcançar a cada um dos irmãos, trazendo a paz ao coração, que tenhamos a consciência que Tu és um Deus vivo, Pai. Que tenhamos a consciência que Jesus pode voltar para nós no dia chamado hoje.
Se aqui dessa vida nós partirmos, se o nosso fôlego de vida for no dia chamado hoje, o último, estaremos com o Senhor na glória. Escreve o nome dos meus irmãos no livro da vida, que os meus irmãos aceitem o senhorio do Senhor Jesus. Que essa mensagem, Pai amado, não só para que estão aqui, mas aqueles que nos verão e ouvirão em gravação, que eles possam reconhecer o teu senhorio, Pai amado, aceitar o seu senhorio. E pode ser que alguns estejam vendo essa mensagem justamente na tribulação, e que eles possam compreender que eles não podem aceitar o senhorio de Satanás, do falso profeta, a marca da besta do anticristo, que eles permaneçam firmes, mesmo sofrendo firme, que o milagre há de vir, o arrebatamento há de acontecer. Estaremos juntos eternamente com o Senhor na glória, Pai amado, reinando com o Senhor na eternidade, no milênio, e depois onde o Senhor quiser, nós estaremos junto contigo, o Senhor estará conosco, diz a tua palavra. Pai, que essa alegria da salvação esteja em nós, para o louvor da tua glória, que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Amém, meus queridos. Quero convidar aqui o ministério.